Graça e paz a todos os irmãos. Mais uma vez, nós estamos unidos aqui pela tecnologia, preparando essa EBD da Escola da Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Irmão Mauro, e quero desejar a todos um bom estudo e que Deus nos abençoe e nos dê a direção para que nós possamos aprender juntos mais um pouco da palavra de Deus. Comigo está o irmão Levi, que vai cumprimentar os irmãos. Bom dia, tudo bem? Olá, pessoal, estamos aí mais uma vez nessa live, né, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, que esse estudo seja frutífero nos nossos corações, que a gente possa, né, aprender mais da palavra aí, não só na teoria, mas na prática também, que Deus nos abençoe nesse estudo. Amém, graças a Deus. Vamos agora dar um tempinho, né, para quem já chegou, se preparar, pegar a documentação, os materiais para a gente começar o nosso estudo de hoje. Graça e paz mais uma vez. Na lição de hoje, nós vamos pensar nas influências externas, no inimigo da família, aquelas coisas as influências externas que acabam trazendo dificuldades para um bom convívio em família. Na semana passada, nós vimos as influências internas, falamos do individualismo, falamos da competição entre membros, falamos do respeito de filhos para pai para filhos, e falamos que a função nossa é entender quando essas coisas ocorrem e pedir a Deus e decidir sempre buscar uma solução baseada na palavra de Deus. Hoje nós vamos pensar mais nas influências externas nas influências externas que acabam fazendo com que o nosso viver diário em família tenha algumas dificuldades que podem ser superadas. Vou pedir para o irmão ler o versículo-chave da nossa lição de hoje, para a gente começar a pensar, ter um norte no que o autor nos leva a pensar sobre as influências do mundo, as influências externas no âmbito da família. Vamos lá. O texto-chave, o versículo-chave, ele está em 1 João, no capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Percebe que, se a gente pensar nessa orientação do Espírito, que o Espírito nos dá através do evangelista João, é algo extremamente significativo. Olha as influências que nós trazemos para dentro da nossa família. Estamos no mundo e não podemos esquecer que o mundo influencia. Agora, muitas coisas influenciam de forma negativa, né, irmão? Então, a gente precisa estar sempre preocupado com isso. O que o irmão tem a nos dizer aí a respeito disso aí, na sequência? Isso é um fato, exatamente, irmão Mauro. A gente fica tão imerso nas coisas do mundo e a gente pensa tanto nas coisas corriqueiras aí da vida, né? Que a gente acaba esquecendo muito de olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que nós temos, né? Inclusive, uma coisa interessante, importante, né? Com relação a uma questão, justamente, o pedido para que Deus nos oriente, para que Deus nos capacite a seguir a sua palavra, né? Eu quero até já pegar essa ponte, irmão Mauro, para a gente fazer uma oração. E lembrando, né, você que também se esquece de olhar para Deus em alguns momentos da tua vida, que Ele é quem consegue nos dar a direção. Então, eu vou orar nesse momento, pedindo justamente a direção de Deus para esse nosso estudo, para que a gente consiga
aí entender exatamente qual é a intenção nessa palavra. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos deu. Nós agradecemos ao Pai porque a Sua palavra é viva, a Sua palavra, Deus, ela é eficaz, a Sua palavra é alimento, Deus, para as nossas vidas. E nós entendemos que dependemos totalmente do Senhor. Portanto, nós rogamos do Senhor a direção nesse momento, para que possamos, ó Deus, aprender sobre esse texto, ó Pai, esse estudo, essa menção adicional a Timóteo, para que possamos, ó Deus, praticar isso nas nossas vidas, que seja, Deus, agradável ao Senhor, o nosso proceder, a nossa vida, e que possamos, ó Deus, dessa maneira, deixar de lado as influências externas, aquilo que atrapalha o nosso caminho, a nossa visão para o Senhor. Que nós possamos aprender isso, ó Pai, e praticar em nossas vidas. Nos dê um estudo, ó Deus, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar, irmão, pensando no seguinte, como que diariamente a gente está influenciado por tudo que o mundo nos oferece? Então, vamos convidar os nossos ouvintes a pensar assim, quais as características do mundo moderno? Como que está a nossa sociedade hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de excepcionalidade? O que isso traz de influência? Por exemplo, as estatísticas têm mostrado que em muitos lares, o fato de estarmos convivendo, ele tem despertado o interesse, tem trazido um novo tipo de relacionamento, em alguns casos positivamente, em outros negativamente. Então, vamos pensar um pouco nesse contexto, para a gente pensar, para a gente entender bem o que o mundo tem feito, o que o mundo moderno, o que essa situação atual tem de significativo que influencia dentro da nossa família. O que o irmão tem a dizer a respeito, para que a gente possa dar um pontapé inicial aí? De fato, né, a gente não consegue excluir completamente a nossa essa natureza do mundo, digamos assim. O mundo ele está constantemente sempre nos instigando, nos incentivando a olhar para as coisas que estão no mundo, né? Olhar aquilo que é agradável, aquilo que faz a gente querer fazer mais em conjunto com o mundo e menos com Deus, né? A gente sabe que tem essa questão da carne e as coisas do mundo normalmente estão ligadas, né? Sempre estão ligadas ao desejo da carne. Então, a gente gosta sempre de fazer algo que nos traz paz, que nos traz alegria, e nós vivemos imersos nessa cultura, né? Isso faz parte. Nós estamos inseridos, basicamente, nessa sociedade que nos incentiva a fazer isso, e a gente absorve isso como o ar que respiramos, é o que o autor diz aqui na lição. O que a sociedade pensa, o que ela sente, o que ela acredita acaba se transformando em valores e escolhas que a gente acaba, se a gente se deixar levar, a gente acaba tendo também. Esse mesmo valor e essas mesmas escolhas nós acabamos fazendo também. E a família sofre influências da sociedade em que ela está inserida. A família também está, porque justamente, né, a sociedade ela traz atrativos para toda a família, não é uma coisa só para mim, no meu perfil, não é uma coisa só para o irmão Mauro, só no perfil do irmão Mauro, é uma coisa que a família ela está sujeita, a família inteira ela recebe esse tipo de persuasão da mídia, do mundo, da sociedade, e para nós cristãos, a questão é que a gente precisa entender até que ponto a gente pode se deixar influenciar, até onde a gente realmente, por estarmos inseridos no mundo, a gente consegue conviver com isso, a ponto disso não influenciar negativamente o nosso relacionamento com Deus. O primeiro ponto, né, irmão Mauro, que ele fala aqui é justamente da mídia. Eu falei um pouco sobre isso, sobre a influência da mídia, né? E até o trecho que o autor colocou ali, mídia e você, tudo a ver, né? É uma frase aí de uns tempos que, enfim, eu vou começar falando sobre esse, irmão Mauro,
que a gente vive num mundo que é dominado pela mídia. Essa lição, ela tem algum tempo já, mas a gente, com certeza, se você está em quarentena, em casa, ou não, se você está também saindo e trabalhando, enfim, a mídia, ela tem um poder muito grande de exercer influência sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de ver o governo, de ver a religião, de ver o entretenimento, e isso é uma coisa muito grande. Para a maioria das pessoas, a mídia é a principal fonte de informação. Então, muitas pessoas ficam o dia inteiro ligadas na internet, ligadas no smartphone, no celular, vendo as notícias, vendo outras coisas. E não é à toa que ela é atualmente considerada a grande formadora de opinião. Justamente, você fica o dia inteiro ligado na mídia, seja enfim, na televisão, no celular, e você acaba formando a sua opinião a partir do que está ali. Você acaba dizendo que você acredita naquilo que está ali e passa a demandar também as suas opiniões dessa maneira, né, irmão? Sobre isso eu tenho um exemplo prático de vida. Eu tenho uma netinha e a minha filha chegou cansada do trabalho e ela que pediu para minha filha fazer um bolo de cenoura. A minha filha cansada falou para ela assim, uma menina de 7 anos, a minha filha cansada falou para ela assim, olha, eu não sei fazer bolo de cenoura, você entende? Aí ela não sabe escrever, mas ela pega o smartphone, no Google ela diz assim, bolo de cenoura, e aí aparece a receita lá, ela dá para a mãe dela, falou, agora pode fazer um bolo de cenoura, que vai, já tá. Ou seja, não tem essas influências, parece que é pequena, mas é bastante significativo. Veja só, quando que há uns anos atrás, há poucos anos atrás, a criança teria essa perspicácia de fazer isso, entende? Então, isso demonstra o alcance da mídia dentro do nosso convívio familiar. Você entende? As notícias, as novelas e tudo mais acabam trazendo influência no dia a dia. Eu, por exemplo, eu fico imaginando, acontece comigo às vezes, você está deitado um do lado do outro, e quando você percebe, o outro está com o celular, está vendo, respondendo mensagens ou atendendo o celular, assim, deitados um do lado do outro, embaixo do cobertor, quando aquilo ali deveria ter sido desligado antes de entrar no quarto. Você entende? Então, essas influências, parece que não, mas elas vão se avolumando a ponto de tirar um pouco do convívio íntimo do casal, inclusive. Então, precisamos ter cuidado. E o autor alerta que, às vezes, a gente acaba, por exemplo, dando mais valor à mídia do que diz a própria palavra de Deus. E a nossa revista, nós estamos falando dos fundamentos bíblicos da família, que esses não podem se perder, entende? Por exemplo, é fácil constatar que no dia de hoje a gente passa meia hora, 1 hora ou 3 horas vivendo uma novela atrás da outra e a gente não passa meia hora para fazer um devocional, pegar um devocional e fazer assim de forma dedicada e exclusiva, você entende? Então isso é muito importante a gente pensar no dia a dia, certo? Correto. Nós temos aí, inclusive nesse ponto A, né, o autor coloca ali o ponto 1 e o A, né, quando a família se torna inimiga da família, mas quando a gente deixa influenciar pelos valores e morais divulgados pela mídia. O autor aqui da lição, ele colocou uma lista de coisas, e aqui são coisas complicadas, até no nosso contexto da gente falar. Eu vou ler aqui, irmão Mauro, só para a gente entender esses pontos que o autor coloca. Veja lá. Aprovar passivamente o sexo antes do casamento é um dos pontos. A infidelidade conjugal. Isso aqui ele está falando de influências externas, coisas que a mídia influencia a família. O divórcio, a exposição à pornografia, o homossexualismo, em função da promoção desses comportamentos em novelas, que é o que o irmão Mauro comentou, em filmes, em seriados de televisão, artigos e reportagens. Então, tem uma coisa
uma vastidão de assuntos. Ele fala também considerar bonito só o que é sexy, apreciar a sensualidade, tão somente. E começar, por exemplo, a deixar-se atrair pelo que é sexualmente estimulante, a vestir-se com roupas sensuais também, ou permitir que os filhos vistam essas roupas também, e agir de forma sexualmente provocativa. Isso são coisas que o autor colocou aqui. Achar graça em programas cheios de comentários e piadas vulgares, maliciosas e morais, permitir que os filhos também participem ou assistam, e adquirir o hábito de empregar malícia nas conversas também. Aqui são Olha, algumas... então, veja só que são coisas que a gente está. Quando a gente chama atenção para isso, a gente está chamando atenção para o que a Bíblia diz a respeito disso, para os ensinamentos de Deus a respeito disso, e a gente, às vezes, como envolvido pelo dia a dia, a gente acaba meio que compactuando com determinadas coisas. Por exemplo, se você analisar bem, até para algumas denominações, até para algumas pessoas cristãs, o, o, o homossexualismo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele já começa a ter uma conotação de normalidade. E, na verdade, a gente precisa manter e acreditar nos princípios bíblicos, por exemplo, que isso é preciso ser tratado conforme a palavra de Deus, entende? Então, nesse sentido, essas vamos dizer assim, concessões que involuntariamente a gente vai deixando passar e a mídia vai nos impondo, é que acaba trazendo influências difíceis depois de serem corrigidas, né? No capítulo, um pouco mais à frente, ele diz assim, a mídia e você tem tudo a ver. Como a gente usa a mídia sem deixar que ela contamine a família? Como que a gente usa a mídia, e a gente não pode viver sem a mídia, nós estamos no mundo, a mídia está dentro das nossas casas, está dentro do nosso trabalho, faz parte do nosso dia a dia, mas a gente tem que ter condições de usar a mídia, mas não deixar que as coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus contamine a nossa família. Como é que a gente faz isso? Muito bem, esse é um desafio muito grande, né? Ele fala que justamente o ponto A é a família precisa viver enraizada e edificada em Cristo e em sua palavra. Então, as nossas raízes, elas precisam estar firmadas profundamente em Cristo. E a nossa fé, ela precisa ficar firme na palavra de Deus, em tudo que a palavra de Deus ensina. E nós precisamos nos encher mais da Bíblia do que da mídia. Isso que o irmão Mauro comentou, né? A gente é muito fácil ficar numa série seguida, né? Você assiste o primeiro capítulo, assiste o segundo e faz uma maratona de repente aí, do que a gente passar. Fica ansioso para chegar a hora do capítulo seguinte. Exatamente. Do que ficar esse mesmo tempo ali dedicado a uma devocional, lendo a palavra de Deus, lendo os próximos capítulos ali para sentir mais do que a palavra de Deus ensina. Isso é uma coisa que, assim, caso a gente opte por isso, a gente acaba deixando alguns desses nossos valores. Então, a gente não pode se deixar influenciar dessa maneira. A gente precisa tomar cuidado para que não seja enganado, que aqui também está falando no ponto B da lição. Se realmente tivermos aprendido as verdades da palavra de Deus, nós não seremos confundidos por filosofias enganosas e vãs que nós aprendemos com alguns especialistas da Bíblia também. Mas é preciso tomar cuidado. As Escrituras falam sobre a nulidade e a loucura do raciocínio de homens que escolhem não glorificar a Deus. Algumas pessoas que têm aí pensamentos completamente adversos, completamente diferentes do que a palavra de Deus explica. No C, ele fala saber que Cristo é a maior autoridade, nós precisamos ter isso firme na nossa mente. E no ponto D, ele fala nós precisamos examinar os fatos, as opiniões e os programas, sejam infantis, sejam adultos, à luz da palavra de Deus. A gente precisa realmente examinar se aquilo faz sentido, para saber se aquilo está, primeiro, para você não se deixar influenciar, e segundo, para você seguir a orientação de Deus, não a orientação que a mídia coloca para nós, né, irmão?
Exatamente. Eu até dei uma saída aqui, esticadinha aqui para pegar a Bíblia ali. Quando nós falamos da família enraizada, eu fui buscar o texto que ele menciona ali, ó. Diz assim, ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ou seja, a gente não perder o contato com a palavra de Deus. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Isso está lá em Colossenses 2:8, onde o apóstolo Paulo traz um ensinamento exatamente que parece que ele foi trazido à luz para que a gente hoje estivesse pensando nisso aqui, trazendo essa EBD de hoje para mostrar que o risco com o crescimento da mídia, com a influência do mundo, é muito grande e, na verdade, se a gente não se precaver, ele tem a capacidade de nos afastar do Evangelho, ou seja, a gente tem que andar em Cristo ou estar enraizado na palavra de Deus, entende? Então, nesse sentido, a gente vai orientando ou evitando que essas influências sejam tão devastadoras na nossa família. Veja só, nós estamos falando hoje de influências externas, coisas que o mundo está vivenciando, mas que nós temos que ter um norte, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e para a sua palavra, para nos mantermos firmes e não deixar o mundo transformar a nossa família. Ao contrário, a nossa família tem a obrigação de transformar o mundo. Amém. Exatamente isso, irmão. Quando ele fala lá no o que é o hedonista, lá no item 2? Vamos lá, irmão. Vamos lá, a influência do hedonismo também. Aqui está uma outra chamada de atenção para você, para mim, uma outra puxada de orelha grande aí para todos nós. O hedonismo que ele fala aqui é aquilo que o mundo prega hoje em dia, né? As pessoas vivem em busca de prazer. É essa a situação, são prazeres, você se beneficiar, você se agradar, você aceitar tudo aquilo que faz bem para você, você sente prazer de impressionar os outros, você sente prazer de se sentir atraente, você sente prazer na liberdade sexual, na compra daquilo que te dá vontade. Todos querem sentir-se bem. E por trás de uma aparência ingênua de busca pela felicidade, o hedonismo, na verdade, se revela um grande inimigo da família. Por isso que eu falei, né, dessa puxão de orelha aí, uma chamada de atenção para todos nós. Isso é um grande inimigo, o hedonismo, quando você quer só buscar o prazer, né, só buscar se beneficiar. E todo mundo realmente fala sobre isso, né? Todo mundo quer ser feliz. Mas onde que a gente deve buscar a felicidade? Aí que está a questão. E o autor, ele coloca duas maneiras para nós, irmão Mauro, para nós buscarmos a felicidade. Ou a gente busca nos prazeres do mundo, ou a gente encontra a plena felicidade em Deus. Exatamente. Você veja só, quando ele fala da felicidade do mundo, ele a nossa atitude bate frontalmente com o versículo-chave lá, que nós estamos servindo de base para a nossa lição. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, a felicidade segundo o mundo, ela vai te fazer confrontar com aquilo que Deus está exigindo de nós ou nos ensinando. No mundo em que vivemos, ser feliz é ter momentos de prazer. Certo? Faço compras, quando assisto um jogo do meu time, principalmente quando o meu time é campeão na final. Muitas vezes, por exemplo, numa situação de Copa do Mundo, se o jogo final é na hora do culto, o pessoal não vai para o culto. Você entende? Quando assisto ao jogo do meu time,
quando eu sou promovido no meu trabalho, quando eu ganho um aumento de salário, quando eu exploro livremente as opções da sexualidade, quando eu fico horas no salão de beleza, quando eu compro um carro novo, tudo isso traz uma influência para o hedonismo. E tudo isso se resume na felicidade, segundo as coisas materiais, que fica tudo aí, né? Porque a gente não leva desse mundo, a gente não leva nada, a gente precisa pensar nisso. Isso tudo pode trazer felicidade, mas passageira. O que a gente precisa fazer é o que ele ensina no tópico seguinte. Veja lá, irmão. Exatamente. A felicidade segundo a Cristo. A felicidade, ela precisa ser segundo a Cristo. Isso que o irmão Mauro está falando, né, são prazeres passageiros, né? Quando você faz isso, todos esses pontos que ele falou, já você já não é suficiente. O desejo de ser feliz, ele é dado por Deus, que é a felicidade segundo Cristo. Mas ele só poderá ser satisfeito pelo Senhor e no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, está em Filipenses 4:4. Só será realmente feliz quem não buscar a felicidade nas coisas desse mundo, quem não se conformar ou tornar a forma deste século, mas buscar a renovação da mente em Cristo, também está na palavra de Deus. Felizes serão os que reagirem contra o hedonismo, contra o desejo desenfreado de autorrealização, de prazer, e tiverem coragem de buscar a retidão, a integridade, a prudência, a temperança. A condição para dar todas as promessas de Deus é que toda a esperança por felicidade que você tem posto sobre você, sua família, seu emprego, seu lazer, seja transferido para Ele, para que você não viva constantemente buscando os prazeres do mundo, né? Para que você, quando buscar assim, eu preciso tanto de um carro novo, eu quero esse carro, quando eu tiver esse carro, eu vou estar feliz. Porque se você colocar a sua mente tão somente nisso, se você esquecer quem é o Criador de todas as coisas, quando você tiver esse carro, você vai querer ter outro. Você não vai estar feliz ainda. Quando você, aqui ele falou sobre as mulheres, né, que passar o dia inteiro no salão de beleza, isso é o que traz felicidade. Quando você tiver feito isso, você vai estar realizada lá. Mas depois de um tempo, essa beleza, além dela passar, né, porque você vai, enfim, vai dormir, você vai, alguma coisa pode acontecer. Aí você vai estar infeliz de volta. Então, a felicidade, ela precisa ser segundo Cristo, precisa ser segundo a palavra de Deus, buscando a Deus em primeiro lugar. É isso aí. Então, veja só, a gente está pensando hoje nas influências externas que, por a gente estar inserido no mundo, a gente tem que tomar os devidos cuidados para que isso não influencie negativamente no âmbito da família. Muitas vezes, a família se desintegra, se separa, vai um para cada lado, exatamente porque não teve a sabedoria de cultivar, de olhar para dentro de si e cultivar um relacionamento e deixar que as influências externas acabassem dando um novo rumo para as coisas. Então, esses inimigos, essas influências externas, nós começamos aqui com o conselho do apóstolo João, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amar as coisas que há no mundo não dá um valor exagerado ao carro novo. Não dá valor, você precisa ter, você precisa gostar. Não dá um valor exagerado nas coisas que há no mundo. Ou seja, eu posso viver bem com uma vida relativamente modesta. Eu não posso estar inconformado o tempo inteiro. Eu não preciso estar buscando o tempo inteiro coisas do mundo, simplesmente porque existe muito mais coisas espirituais que vão fazer a diferença na nossa vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu tenho que ter noção da minha capacidade, até financeira, para eu ter uma vida equilibrada. Então, às vezes, a pessoa ama tanto que acaba se endividando, acaba
criando um monte de problema e desestabiliza, e o lado financeiro, o descontrole financeiro acaba influenciando diretamente na vida em família. Ou seja, então, não dar valor às coisas exageradas, às coisas do mundo, educar os filhos nesse sentido, porque é isso que a palavra de Deus manda. Senão, as coisas correm o risco de saírem do controle, né? Então, por exemplo, eu preciso viajar com a esposa e com a família periodicamente para ter um momento de lazer, mas eu preciso planejar isso para que isso não se torne um problema depois. Senão a gente acaba levando essas coisas a um colapso, né? Então, as influências externas, ou seja, a mídia é muito perigosa nesse sentido, se a gente não souber lidar com ela. A gente precisa pensar e viver uma vida edificada em Cristo e na sua palavra. A gente precisa tomar cuidado para não ser enganado. Muitas coisas vêm para a gente, o presente, né? Ele vem bonito, o pecado diz que ele vem embalado numa embalagem muito bonita e atraente, né? Então, saber que Cristo sempre foi e sempre será a maior autoridade, examinar as coisas, examinar os fatos, ver como as coisas estão andando e pensar na felicidade segundo a Cristo. Essa é mais ou menos um apanhado geral. E aqui nós temos, caminhando já para o final, nós temos aqui uma pergunta que fica para a família. Em que você e sua família têm buscado a felicidade? Em que você e sua família têm buscado a felicidade? Primeiro, você precisa pensar no conceito de felicidade. Felicidade, às vezes, parece que é felicidade, mas não é. A felicidade verdadeira é aquela que nos une a Cristo como uma pessoa só. Por exemplo, quando Paulo diz assim, não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim, isso é muito profundo e é a verdadeira felicidade que a gente pode esperar do cristão. E aí, faça 2 listas. 5 coisas que costumam deixá-los felizes e 5 coisas que, se conseguirem, deixarão todos felizes. Mas você sente que é feliz com o Senhor? Essa é a pergunta que fica no ar. Aí pediria para o irmão caminhar lá para a nossa conclusão, para que depois, em seguida, a gente faça uma oração final. Se o irmão tiver mais algumas considerações aí. Ok. Até para chegar nessa conclusão, então, ele tem esse versículo que o irmão Mauro leu, né, sobre os costumes do mundo. Não ame os costumes do mundo, não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Então, aqui não é assim, isso que o irmão Mauro comentou, né, na verdade, sobre o carro. Realmente, nós precisamos comprar o carro, nós precisamos, mas nós não podemos dar uma importância demais para isso, imaginando que a gente só vai ser feliz quando tiver essas coisas. A gente pode comprar, enfim, uma casa, esse é meu desejo, é meu sonho, mas não pense que a sua felicidade tem que estar nisso, a sua felicidade tem que estar nessa casa, porque o amor às coisas do mundo sufoca o amor do Pai. São coisas incongruentes, elas não vivem juntas, porque você não consegue simplesmente depositar toda a sua esperança numa coisa mundana e achar que Deus também ele tem que te abençoar por causa disso. A verdade, você tem que estar alicerçado em Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você precisa de um carro, ok. Se você precisa ir no cabeleireiro, ok. Se você precisa, enfim, uma profissão de sonhos, ok. Praticamente tudo que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, de você seguir esse domínio que a gente falou, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta você e eu de Deus. O mundo e os desejos vão passar, mas quem fez o que Deus quer está garantido na eternidade. Essa é a última frase que o autor coloca aqui, irmão Mauro, para a gente finalizar. Sim, antes de orar, eu queria perguntar para os nossos ouvintes, aqueles irmãos que estão conectados, pessoas que estão nos ouvindo, como que a gente pode intervir de forma prática nessa influência? Por exemplo,
Hoje, o celular, é uma extensão praticamente do corpo, está o tempo inteiro com o smartphone na mão, ou com a TV ligada. E quando a gente tem um momento de família, certamente, agora há pouco nós estávamos para começar, a minha esposa estava na farmácia, ela esqueceu de levar a receita, e eu tive que parar um pouco para mandar uma foto da receita para ela. Se nós estamos entrando num ambiente de família, e se a gente estiver com o smartphone ligado, se a gente estiver com a TV ligada, com o Netflix, com a NET, com a Claro, com a TV a cabo, a gente vai se distrair e a vida vai passar e a gente não vai viver comunhão em família. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos como um desafio, vamos dizer assim, quando a gente for ter um momento de intimidade em família, vamos sentar, vamos jantar, vamos almoçar, que a gente possa, de alguma forma, diminuir essa influência da mídia. Desliga o celular, deixa o celular lá no outro lugar, o telefone vai tocar, mas aquele momento é um momento especial e ele não pode ser sofrer esse tipo de interferência. Se for possível, adquirir o hábito de ter esse tempo útil com a família para que a gente diminua um pouco essa influência. Por exemplo, é muito triste você estar conversando com alguém, quando você percebe, ela está mandando uma mensagem e não captou nada daquilo que você falou. Então, a gente pode, de alguma forma, diminuir essa influência com algumas pequenas atitudes, né? Então, veja só, a campainha tocou, eu estou no momento de oração, eu vou deixar a campainha tocar, eu não vou interromper meu momento de oração porque chegou alguém lá, entende? Então, a pessoa que chegou lá vai ter que ter um pouco de paciência, porque eu estou no momento de comunhão com Deus. A gente precisa tomar pequenas atitudes para a gente poder fazer com que essa influência não seja tão devastadora, né? É isso aí. Vamos orar, então. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, nós como Igreja Batista do Jardim Pinheiros, estamos, ó Deus, levando esse estudo a nossos queridos irmãos num momento de dificuldade, numa estratégia onde a gente quer continuar, ó Deus, sendo canal de bênção para levar os ensinamentos do Senhor. Que o Senhor capacite, que o Senhor tenha alcançado o seu propósito em cada vida. Pai, que nós que possamos ter consciência que nós temos capacidade, que nós temos condições de diminuir essa influência tão devastadora, essas influências que nos levam, por exemplo, a fazer uma compra que está acima da nossa capacidade financeira, que depois vai fazer com que a gente perca o sono, vai fazer com que a gente se arrependa, mas que traz uma felicidade momentânea, mas que traz muito mais problema. Que nós possamos ter sabedoria, que o irmão que está me ouvindo agora possa parar, olhar para a sua esposa, como há muito tempo ele não olha, e dizer para ela, eu te amo. Que a esposa possa olhar para o seu marido e que há muito tempo ela não para olhar e falar, nossa, você hoje está tão bem. Que a tua graça, Senhor, possa invadir os corações para que nós possamos nos olharmos como parceiros, como companheiros, como pessoas e termos uma comunhão real com o Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, principalmente aqueles lares, ó Deus, onde a droga já está influenciando, onde a situação está difícil, parece que não tem mais jeito, mais solução. Mas o Senhor, ó Deus, é a solução para todos os nossos problemas. Como diz a sua palavra, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Que o Senhor nos dê essa sabedoria e a capacidade de estarmos firmados no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. As influências são grandes, mas o Senhor é maior do que todas elas. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos. Irmão, Deus abençoe e que espero que nossa escola seja edificante para os irmãos que estão ouvindo. Amém? Tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Até logo, até mais, até a próxima. O culto logo mais, que seja uma bênção para cada um de vocês. Deus abençoe.